Olá, queridos amigos do YouTube, queridos amigos das redes sociais. Meu nome é Pedro Grivatti Neto, sou advogado da área previdenciária, falo sobre questões importantes aí do direito previdenciário para quem não sabe, até também para advogados, para entenderem um pouco mais sobre essa área especializada que é o direito previdenciário. E hoje eu vou falar sobre aposentadoria por invalidez, a chamada incapacidade permanente depois da reforma previdenciária de 2019, da Previdência, emenda 103 de 2019, foi chamada a aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Vamos falar das doenças que podem dar direito à aposentadoria por invalidez. Eu vou dar umas dicas aqui de doenças que podem resultar, mediante perícia, obviamente, lá no INSS, em aposentadorias por invalidez, tá? Olha, o que eu já alerto é que não são todas as doenças que fazem você ter direito a esse benefício previdenciário, tá? Vou dar todas as dicas aqui, mas antes se inscreve no canal, clica no sininho, comenta aí bem ou mal, que eu tenho todo o prazer em responder seus comentários, tá? Benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, tá? A aposentadoria por invalidez, que foi chamada depois da reforma de aposentadoria por incapacidade permanente, eu já falei, são aposentadoria de pessoas com doenças que as impeçam definitivamente de trabalhar. Então, nesses casos, o benefício ele vai ser concedido ao segurado que estiver permanentemente incapacitado de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão. Mas cuidado, pois de acordo com a avaliação da perícia médica do INSS, a aposentadoria por invalidez deixa de ser paga se o segurado recupera a capacidade ou se voltar ao trabalho. O benefício é pago enquanto apenas persistir a invalidez. Se ele volta ao trabalho, se ele recupera a capacidade, termina a aposentadoria por invalidez. É muito maluco isso, né? Porque ou você está inválido ou não. Mas a cada 2 anos o INSS pode fazer uma reavaliação do seu caso, tá? E quando ocorre com cada 2 anos, é uma revisão periódica do benefício dessa aposentadoria por invalidez. Ele vai ser reavaliado eventualmente nesses casos para comprovar que ele permanece inválido. Então, primeiro ponto, a aposentadoria por invalidez pode ser se você fica totalmente impedido de trabalhar. É feito por perícia médica e a cada 2 anos o INSS vai reavaliar seu caso. Tem casos em que o aposentado por invalidez de maneira nenhuma pode ser reavaliado. Se ele tiver 55 anos de idade e já 15 anos nessa aposentadoria por invalidez, 55 anos e 15 anos já nesse status de aposentadoria por invalidez, ou se ele tiver 60 anos, ou eventualmente se ele tiver uma doença que se chama HIV, nesses 3 casos ele não pode ser reavaliado. Se você conhece alguém que pediram para fazer reperícia para ver se ele perdeu a invalidez, se ele consegue trabalhar nessa ou em outra profissão que ele trabalhava e tem 55 anos, com 15 anos já de aposentadoria ou mais de 60 anos, ou tem HIV, não pode, tá? Ok? A solicitação de aposentadoria é feita da seguinte forma: site, aplicativo do INSS. Depois, vão marcar uma perícia para você com o médico. E é fundamental apresentar provas sobre o seu problema de saúde incapacitante. Precisa levar exames, prontuários de hospital, atestados médicos, tudo que você tiver você vai levar numa pasta, tá? Atual, não adianta você levar um atestado de 6 meses atrás, um exame de 8 meses, até de 3 meses. Você vai ter que refazer os exames da perícia. Não vá na perícia com exames velhos, tá? Eles vão te rejeitar a perícia, tá? Com certeza você tem que se cuidar na hora que você vai fazer o pedido de perícia, na hora que você agenda a data da perícia. Nesse momento você já deve estar com seus documentos em mãos, tá? Exames médicos, raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, atestado, receitas médicas. No atestado tem que constar o CID da doença. Se não constar o CID, eles vão rejeitar a perícia também. Não vá na perícia sem essas questões importantes, sem essa
pastinha que você tem que ter com todas essas questões, tá? Esses apontamentos, tem que estar tudo organizado. Você marca a perícia a partir do momento que está tudo organizado. Você está mal, não consegue trabalhar, vai no médico, faz exame, faz tomografias, faz ressonância, pega, organiza a sua pastinha e aí você marca a perícia no INSS, tá? Essa é a dica de ouro aqui do meu canal para que você não perca a perícia, para que você vá na perícia e consiga o seu benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Tem umas doenças que dizem que a lista específica que já dá direto ou direito à aposentadoria. Não existe essa lista, tá? Essa lista não existe. O que existe é uma lista de doenças que são graves, tá? Que se você tiver ou alguma pessoa do seu conhecimento também tiver, você já avisa, tá? Essas doenças, elas fazem carência zero no INSS, tá? Você entrou no INSS e, infelizmente, a partir do momento que você entrou, você descobriu que você tem uma doença dessas, você não precisa dos 12 meses, são 12 meses. 10 mais 2, 10 mais 2, 12 meses de carência para qualquer doença, menos essas que eu vou falar agora. Quer dizer o seguinte, a lista não é de doenças que dão direto o direito à aposentadoria por invalidez. Elas dão o direito da não carência. Você está inscrito no INSS, passou 2 meses, você teve um problema de saúde, infelizmente constataram essas doenças, tá? Você não precisa da carência. E agora eu vou falar das doenças, que são as doenças essas que não te dão o direito a já obter o pedido de perícia sem a carência. Quer dizer, você entrou no INSS, passa 3 meses, tem esse problema, já pode pedir a perícia, tá? Mal de Parkinson, artrite, alienação mental, tuberculose ativa, hanseníase, neoplasia maligna, isso é câncer, cegueira, cardiopatia grave, nefropatia grave, osteíctite, deformante, HIV, eu já falei lá atrás, contaminação por radiação, hepatopatia grave e esclerose múltipla, tá? Essas doenças você tem direito a obter o auxílio a aposentadoria por invalidez sem a carência de 12 meses, tá? Agora, o ponto importante, falando da carência, que ou qualquer doença você precisa de 12 meses para obter o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, falando também dos 3 casos que se você tiver o benefício, você não pode ser reavaliado, que ou você tem 60 anos, ou você tem 55 anos com 15 anos já com a doença, com o benefício implantado, ou você tem HIV. Agora eu vou falar da terceira questão que é a mais importante, tá? O resto tudo você precisa da carência e você pode ser reavaliado no caso de reavaliação, tá? Agora o mais importante, você vai para a perícia do INSS, dica de ouro, tá? Se você está doente e você está sentindo dor, vai com dor, tá? Mesmo se naquele dia você acordou bem, vai com dor. Você tem que demonstrar que você sente dor. Desde o momento que você entra na agência do INSS, eles estão te vendo pelas câmeras, tá? Eles sabem quem você é. Se você tem problema nas costas, chega mancando. Se você vai fazer uma perícia, faça a perícia. E na hora que você for sentar, você reclama de dor. Não faça nenhum movimento que indique que você melhorou naquele dia. Você está com dor, você está com dor de cabeça, você tem problema para falar, você está com depressão, você está triste, você está arrebentado, você está com uma roupa mais surrada, você está com uma cara ruim de doente, tá? É uma dica importante que eu faço para você, porque quando você pode até ir no médico e botar uma roupa bonita, legal pra caramba, mas na hora que você sai da perícia e ele viu que você estava bem naquele momento, que você foi no INSS, você vai no médico, você tem até esperança que ele fale alguma coisa bonita para você. Não, ele tem que ver você como você é de verdade, tá? Então naquela perícia, você tá com uma roupa que você usa todo dia, você acordou com dor na cabeça, com depressão, com uma dor nas costas, você tem dor no corpo,
Tem mesmo, a verdade é essa, só essa. O perito tem que saber que você está com dor. Junto disso, você tem que ter aquela pastinha. Antes da perícia, já juntou toda aquela pastinha com o exame radiológico, ressonância magnética, atestado com o CID da doença, receita médica. Tudo isso é importante. Com o médico do INSS, você só fala sobre o seu problema que vai te gerar o auxílio. O auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Não fala de mais nada, tá? Você tem dor, você está chateado, você acordou arrebentado, você botou uma roupa normal e foi pro INSS. Se você chegou lá e estava melhor um pouquinho da dor nas costas, você não tá. Porque quando você sair, você sabe que você vai chegar lá na sua casa, vai pegar um ônibus e vai ficar com dor nas costas. Então essa é a dica de ouro. Como você deve se comportar na perícia médica, tá? Bom, eu falei como você deve se comportar na perícia médica, foi um ponto, tá? Eu falei de doenças que você não precisa ter carência, todas aquelas doenças que eu falei lá atrás, e de casos, se você obter o benefício, que você não pode ser reavaliado. Muito importante, se você tem alguma dúvida, comenta, deixa no comentário aqui uma dúvida, eu tenho todo o prazer em responder o seu comentário, tá bom? Esse foi o meu vídeo de hoje, um grande abraço, aposente já da melhor maneira possível, tá? Um abraço para vocês.